todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. E hoje nós faremos o nosso estudo pela Refuah Shlema, pela cura completa de Ruth Bat Sara e de Alla Bat Limor, Betor She'ar Cholei Israel, que todos os enfermos de Am Israel e do mundo possam muito em breve estar próximos à sua família. Pessoal, a gente se encontra num Shabat que vamos começar o terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. Sefer, que a gente traduz esse livro como Levítico. A gente às vezes acha que como esse livro se ocupa basicamente das oferendas dos korbanot, que toda a finalidade desses korbanot eram tão somente nos aproximar, lekarev, para nos aproximar de Deus. A gente acha que isso, como o próprio nome sugere, Levítico, seria um livro basicamente dos filhos de Levi, que a gente sabe que formavam uma tribo, e que dentro dos filhos de Levi nós tivemos os Koanim, que vieram da origem de Aharon, que foi o primeiro sumo sacerdote, e de Moshe, que também deu continuidade aos Levi. Mas é óbvio que isso está completamente errado. Sefer Vaikra, ele é dado para todos. Ele não é apenas um livro para a gente olhar e falar, como muitas pessoas às vezes têm o sentimento de que, de novo esse livro que eu não entendo nada, de novo esse livro totalmente técnico que eu tenho que saber dos korbanot e como faz, e com a ovelha e com o boi, e quando eu faço com um pássaro, quando eu faço com farinha, para quê? A gente está no século XXI, para que fica tão ligado nisso? Então eu quero só falar algo para vocês muito interessante, antes da gente começar a se aprofundar um pouquinho mais nesse livro muito e muito importante, ao ponto que, como vocês já devem conhecer, as crianças normalmente começam o estudo de Torá deles através desse livro. E não é à toa, pessoal. Mas eu quero só contar um segredo para vocês. Logo no início da nossa paraxá, a gente vê que Moshe recebeu um chamado divino. Nós já vamos falar desse chamado, mas antes a gente tem que entender de onde isso veio. Por que justo nesse momento? E a gente sabe que a Torá, ela não tem nada que se encontra dentro dela que não tenha um motivo. Muitas vezes, o motivo a gente não entende. Muitas vezes, o motivo e a lógica fogem à nossa compreensão. É verdade. Mas, de uma maneira geral, nós temos que saber que toda a inteligência divina, que ela não é grande, ela é ilimitada. Ela é infinita. Porque a gente está falando de Deus. Ayah, Ove, Vihyeh. Que ele está no passado, no presente e no futuro. Não que ele está nesses lugares um depois do outro. Não, ele está nos três ao mesmo tempo. Então a gente vê que cada palavra tem uma inteligência divina. No final, quando nós terminamos a leitura do Sefer Shemot na semana passada, nós lemos que depois de acontecer a inauguração do Mishkan, do famoso tabernáculo que falamos sobre ele na semana passada, para que Deus ele possa residir dentro de você. Explicamos como, explicamos a união entre a mente, o coração e os membros. Se você não viu, dá uma olhadinha na semana passada. E aí, a gente vê que no final, quando Moshe Rabbeinu consegue leakim o Mishkan está de pé. O que você esperaria? Agora que o Mishkan está de pé, vamos adiante. Agora que o Mishkan está de pé, eu quero falar com Hashem, eu quero entrar. Vem a Torá no final da semana passada, pessoal, e fala o seguinte: Velo yachol Moshe lavo Eloel moed. Moshe não podia vir para aquela tenda em que Deus falava com ele diretamente. Por quê? Que shachan alav eanan. Porque
repousou sobre a tenda a nuvem. Que nuvem? As nuvens de glória que representavam a presença de Deus, o Hevod Hashem, e a honra de Deus, Malé et Mishkan, preencheu o Mishkan, preencheu o tabernáculo. Ok? Então a gente vê que Moshe Rabbeinu, pessoal, fez o possível e o impossível. Fez de tudo para que Deus pudesse estar Betorham, dentro deles. E agora, quando isso acontece, quando está tudo de pé, quando aquela euforia, está maravilhoso, vamos... Lo yachol Moshe lavo Elohim moed. Moshe, Moshe, Moshe. Calma. Calma. O que Deus está querendo dizer para a gente? Aqui tem uma lição muito interessante relacionado ao que a gente viu até agora e que nós iremos entrar a partir de agora. Deus está falando o seguinte, pessoal. Até agora, nós vimos muitas leis, muitas mitzvot, muitos preceitos. A maioria desses preceitos são preceitos que os nossos sábios escrevem que o ser humano ele pode compreender. Preceitos que a gente viu, por exemplo, nos 10 pronunciamentos. Não matarás, não roubarás, vai respeitar o seu pai e sua mãe, Shabbat. A gente passa por Parashat Mishpatim, toda a parte de social, todas as leis sociais entre o ser humano e o outro. É muito fácil de entender. Se você vê o animal do seu inimigo que seja, que ele está, obviamente, no chão, ajuda. Ajuda. Não coloca nada para que a pessoa possa tropeçar. Se você vai fazer agora um telhado na sua casa, toma cuidado para que aquilo não caia numa pessoa e acabe machucando ou até mesmo matando. A gente viu leis relacionadas ao animal, de um boi que ele chifra uma outra pessoa. Tudo isso a gente entende. E quando Hashem fala, Moshe, agora que o Mishkan está de pé, agora que a minha presença está aqui, eu vou agora te chamar para dar a você algo que muitas vezes o ser humano, e nós muito mais na nossa geração, não vão conseguir compreender. Por quê? Porque, pessoal, o Corban, hoje em dia, ele é algo que a gente não faz ideia de como funcionava. A gente pode estudar, pode se aprofundar, pode até mesmo entender um pouco como era feito todo aquele ritual, mas a gente não consegue entender o sentimento de uma pessoa, depois que, por exemplo, ela pecava sem intenção e ela tinha que trazer um corban. Ela queria agradecer, ela trazia um corban. Ela tinha uma dúvida se ela fez alguma coisa de errada, ok? Ela também... A gente não consegue entender esse sentimento e como isso, como esse instrumento de que Deus ele colocou no mundo, que a gente deixa muito claro, como esse instrumento ele era importante para o ser humano e para a sua avodat Hashem. E é por isso que o que ficou no trabalho do Korban hoje em dia, que a gente chama de avodá, a gente sabe que é a tefilá, que é a capacidade que a gente tem com as nossas palavras e com a nossa boca de se aproximar de Deus e de chegar em níveis muito, muito elevados. Então Deus vira para Moshe e fala, Moshe, agora é um divisor de águas. Até aqui eu dei para vocês, Am Israel, povo de Israel, preceitos que você podia muitas vezes entender, que era de uma forma muito... Agora, a sua emuná, a sua confiança, a sua fé tem que estar muito maior para você poder continuar essa viagem que a gente vai começar essa semana, que é, obviamente, o Sefer Vaikra. Que, por um lado, como nós falamos, é um livro muito difícil de entender. Por outro lado, a gente tem que encontrar a nossa parte dentro dele. Então, é um divisor de águas. No momento de maior euforia, no momento que Moshe Rabbeinu esperava que Deus fosse falar, Moshe, a porta está aberta, querido, vem. Vem que eu quero bater um papo com você. Lo yachol Moshe lavo. Moshe não pode. Moshe tem que esperar. E Moshe demonstra nesse momento derech eretz. Moshe demonstra nesse momento uma boa maneira. O mais humilde de todos os homens,
como assim ele é chamado por Deus, ele sabe que se ele não pode ir, calma, o meu momento vai chegar. Eu não devo me apressar. Eu não devo ter uma ansiedade. Por mais que eu quero muito aquilo, eu tenho que esperar um pouquinho. Essa é a verdadeira característica de um Talmid Chacham, de um estudioso, de um sábio. Se Deus falou, Lo yachol Moshe lavô, calma. A sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. Não se precipite. Imaginem vocês se Moshe tivesse se precipitado e estaria tudo errado. E agora vem o Sefer Vaikra e ele dá a resposta para Moshe de que o que ele fez está completamente certo. Quando está escrito, logo no primeiro pasuk, no primeiro versículo da nossa parashá, Vaikra el Moshe. Até que, enfim, Deus o que ele faz? Ele chamou a Moshe, Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemor. E aí Deus fala com Moshe da onde? De dentro do Oel Moed. Dessa tenda, ele fala diretamente para Moshe o que a gente vai falar agora. Ou seja, pessoal, todo o assunto, todo o Sefer Vaikra, todos os korbanot que a gente vai falar agora é depois que a presença de Deus já está repousada no Mishkan, no tabernáculo, dentro de Am Israel. E é interessante, pessoal, é que o Rashi aqui fala algo muito forte, que vem uma lição muito grande para a nossa vida, além de tudo que a gente já falou agora nesses minutos que a gente está junto, que está escrito que quando a Kadosh Baruch Hu chama Moshe, o Rashi fala Akol olech umagia leoznav vechol Israel lo shomin. A voz, ela vinha, né? Ela, entre aspas, caminhava e ela chegava até os ouvidos de Moshe. Agora que eu tenho permissão para entrar, agora que eu fui chamado para entrar, eu vou entrar. E Moshe Rabbeinu escutava, mas Am Israel não escutava. Era um nível que Moshe Rabbeinu chegou que ninguém no mundo conseguiu chegar naquele momento. E olha só que coisa forte, pessoal. Porque a ideia é que o Rashi, ele explica Yachol af leafsakot aita kriya. Será que essa kriya, esse chamado, ele foi feito com determinadas interrupções, determinadas pausas? Então vem o Rashi e fala, Talmud Lomar, isso vem nos ensinar, Vayedaber. O que é Vayedaber? Ledibur aita kriya velo leafsakot. Ou seja, para fala você foi chamado, Deus chamou, mas não para interromper. O ma'ayu afsakot meshamshot. Então, porque existiam momentos em que Deus ele ensinava para Moshe e existia uma pausa? Para que essa pausa? Deus precisa parar? Deus tem limite para falar, não, agora eu vou parar? Não, vamos embora. Fala Rashi, uma lição maravilhosa para a nossa vida. Liten revach le Moshe. Deus ele não está pensando nele. Quando ele passa para Moshe as alachot, quando ele passa para Moshe as leis dos korbanot, o que ele quer? Ele quer dar para Moshe um espaço, revach, um momento para Moshe respirar. Por que tem interrupção? Para que Moshe possa respirar o quê? Entre um assunto e outro. Para quê? Leit bonen ben parashá le parashá, ou ben inyan le inyan. Para que Moshe possa, no meio desses dois assuntos, no meio de dois assuntos diferentes, Deus ele parava. Mas por que parar, Deus? Você não me chamou até aqui? Porque eu quero que Moshe ele possa leitbonen velachshov. Agora que você aprendeu algo, Moshe, pensa, reflita. Agora, pessoal, a gente vê aqui algo fenomenal. Se Hashem faz isso com Moshe, o maior de todos, muito mais para as pessoas simples como nós. Como nós temos que dar aquela respirada muitas vezes? Como que nós temos muitas vezes que interromper, estudar algo,
aprender algo novo, interromper, refletir, pensar, e depois eu vou continuar. Deus está dando uma lição fenomenal para a nossa vida. Olha, o mais importante, o mais sábio, não é o que acaba tudo. O mais importante, o mais sábio, não é o que pode falar, eu terminei de ler 1027 livros. Muitas vezes, o mais importante, o mais sábio é aquele que terminou um livro apenas, só que desse livro, de cada lição, ele refletiu. De cada página, de cada parágrafo, de cada ensinamento, de cada lição que tocou a vida dele, ele refletiu, ele parou, ele olhou, ele falou, uau. E de onde a gente aprende isso? De Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu está falando, vocês agora vão começar Sefer Vaikra. Até aqui tudo bem, mas saibam, aprendam a refletir um pouco. Leiam Sefer Vaikra não como um livro chato, não como um livro sem lógica, não como um livro que ele não tem nenhum contexto, nenhuma conexão com a realidade. Olhem para Sefer Vaikra como uma verdadeira reflexão. Se é em relação a uma oferenda pelo pecado, pensa na sua vida. Se é de agradecimento, pensa. Se era isso que era feito com os animais, pensa, porque reflete. Mas eu não consigo entender. Eu não estou entrando agora na ideia de vegano, não. A ideia não é essa. A ideia que Deus dá para Moshe Afsakot. Ele chama ele e fala, calma. Um assunto, outro assunto. Um assunto, outro assunto. Para quê? Para que a gente aprenda a refletir. Para que a gente não seja como a sociedade quer que sejamos, de conseguir abraçar o mundo com apenas duas mãos. Nós somos limitados. E é dentro dessa limitação que Deus ele espera que a gente faça diferença. Dentro dessa limitação física que nós temos, é aqui que ele quer nos chamar e nos ensinar. Só que quando a gente aprender, dê tempo ao tempo. Aprenda algo, reflita e segue em frente. Essa é a mensagem de Akadosh Baruch Hu para a gente. Quando a gente já respira e já consegue sentir o cheirinho de Chag Pesach, Abba Aleinu Letová, que venha para o bem nas nossas vidas, que a gente enxergue essa festa não como algo pesado, horrível, que eu não aguento mais. Mas que eu tenho que tirar poeira, porque a poeira é Hametz. Poeira não é Hametz. Mas, quando eu fizer algo que eu possa fazer e eu possa refletir no que eu estou fazendo. Não no piloto automático, não de uma forma só para sair da obrigação, e sim porque Deus, ele deu no final das contas um chamado para cada um de nós, que se chama vida. Quando nós vivemos, quando nós acordamos todos os dias, é a Kadosh Baruch Hu falando, Vaikra. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando para fazer a verdadeira diferença. Que tenhamos todos Shabbat Shalom Umevorach.